5. Diz assim: pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar, e abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, a minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem as obras com as tuas mãos. Todas as ações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Só que isso ia acontecer quando viesse Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Aí diz assim no 10: porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu é Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une meu coração ao temor do teu nome. E o nome é Jesus. Amém. Louvado-te, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Os irmãos podem sentar, em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Nós somente vamos meditar na palavra de Deus e vamos glorificar o Senhor aqui de todo o nosso coração. Jesus disse que os perfeitos adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Amém. Essa verdade é você adorar Deus em espírito. Essa verdade é você saber em quem você tem crido. Essa verdade é você ter os pés no chão. Amém? E o seu louvor direto tão somente para Ele. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor. Agora nós vamos ler Isaías 60, versículo 6. Isaías 60, versículo 6. Isaías 60, versículo 6. Aqui está falando sobre a igreja. E a igreja só passaria a ser igreja depois que o Senhor movesse por ela. Amém? Lá no Getsemane, Jesus estava sofrendo dores de parto. E a mulher não. A mulher, quando veio à igreja, Jesus já tinha dado a luz para com a igreja. Quem está entendendo? Então agora a mulher, chamada mulher que é a igreja, tão somente, ia continuar gerando filhos. Mas de que maneira? Pela palavra de Deus que Deus deixou para nós. Quem entendeu? Amém. Aí está assim no versículo 60, versículo, falei? 6. O 5 diz assim: então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidões de camelos te cobrirá, e os dromedários de Midian e Eva, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão louvores ao Senhor. Então isso aconteceu quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, veio aqueles 3 reis lá do Oriente, trazendo presente para o Senhor Jesus. Amém? Porque eles foram guiados por uma estrela. Quem entendeu no céu? Foram guiados por uma estrela no céu. E foram até o menino Jesus Cristo. E chegando lá, a Bíblia diz que eles iam achar o menino colocado dentro de uma manjedoura. Aquele era o sinal para eles. Se ele chegasse aquele dia e o menino não estivesse dentro da manjedoura, a palavra de Deus não ia se cumprir. Quem está entendendo? Então alguma coisa, o sinal era esse: encontrarei os meninos dentro de uma manjedoura. E foram lá e levaram um presente para o Senhor, presente de rei. Quem está entendendo? E ele sendo criança. E o diabo quer queira, quer não queira, a palavra de Deus está assim e sempre vai se cumprir. Quem está entendendo? Então por isso está falando sobre essas coisas. Sabá, ouro, incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. 7. As ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nabote te servirão. Sabe que essas coisas, carneiro, essas coisas, são pessoas, tá bom, irmão? Tem nada de carneiro, essas coisas não, porque fala carneiro porque está falando do povo de Israel, que as coisas que eles mexem com essas coisas,
Quem está entendendo? Camelo, carneiro, essas coisas, mas para pessoas, aqui tudo é pessoas, tá bom? Aí diz assim, certo, todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens, como pomba à sua janela? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer os filhos de longe, a sua prata, o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. Está falando de Jesus Cristo. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão, porque no meu furor te feri, e na minha benignidade tive misericórdia de ti. Amém? Então aqui está falando da igreja, que haveria de vir em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses filhos dos estrangeiros que está falando aqui, quem são? Você não sabe quem são? É a igreja gentílica. Quem está entendendo? É a igreja gentílica que nasceu lá na casa de Cor. Eles não eram judeus. Quem entendeu, diga amém? Então você vai ver que é bem assim, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar meditando a palavra do Senhor, para que Deus possa nos abençoar. Em Mateus 5,16. Mateus 5,16. Você vai ler a palavra de Deus e ela vai exaltando o Senhor Jesus. amém. Amém? Você vai lendo e a exaltação é só para Ele, só para Ele. Não cabe mais ninguém aqui dentro da Bíblia. Quem está entendendo? Amém. Amém? Isto são as coisas de Deus, é a glória do Senhor. Falei o que? Mateus 6. 5,16. 5,16. Vamos ver o que está escrito. Estás falando sobre a cadeia do corpo, né? O 14 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o Monte. Amém? Está vendo quando você passa, as pessoas têm que perceber que você é cristão? Quem está entendendo? Amém. Tem que ser diferente. Senão, não vão perceber que você é diferente. Quem entendeu? Você é uma cidade edificada. Você é a luz. Você tem que ser diferente das trevas. Não pode ser igual. Não está entendendo? Amém. Amém? Alguém tem que olhar para mim e saber que eu sou cristão. Amém. Que eu tenho Jesus Cristo. Talvez não muito no meu jeito de se vestir, mas olhar e ver que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Amém. Amém? Aí diz assim no versículo 15: nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas o velador e dá luz a todos que estão Na casa. É isto que eu acabei de falar. Amém? Se eu andar na rua aí, alguém pensar que eu sou um dos qualquer, mas se eu tenho Cristo, eles vão perceber que eu tenho Cristo. Glória a Jesus. Está entendendo? Amém. A minha luz tem que brilhar. E a minha luz só brilha com testemunho, jeito de andar, de falar, de agir, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o 16 diz assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, está vendo? E glorifique o vosso Pai que está. Nos céus. Amém? É o único jeito que nós temos de glorificar a Deus. Porque Ele já foi glorificado. E a igreja também. Amém? Então somente se andarmos nessa glória, que é uma glória santa e espiritual. 6:2 de Mateus, deve ser. Não sei se é, mas se não for, não tem problema. O 6:1 diz assim: guardai-vos de fazer esmola, de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti,
fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amém? Traduzindo para mim e para você, tudo que você fizer de bom, uma que nós foi chamado para fazer só coisas boas. E o bem também. Graças a Deus. Você não precisa sair falando para todo mundo que você está fazendo bem. Quem está entendendo? É uma coisa que, se você, quanto mais oculto você fizer, mais abençoado você vai ser. Glória a Jesus. Porque é você e Deus, nada mais. Vê se você vai prestar ou a pessoa vai dar de volta, ou você vai receber a bênção da pessoa que você prestou. Está fazendo isso espiritualmente, a bênção vem do Senhor. Esquece o outro que você fez. Amém. Quem está entendendo? Amém. Porque Deus nos chamou para sermos bênção. E quando você é bênção, você está sendo abençoado. Porque é Deus que está te dando para você ser uma bênção, tanto material como espiritual. Os irmãos estão entendendo? Amém. E não precisa tocar trombeta, não. Deus não aceita isso. Quando você tocar trombeta, é aquilo que você queria ouvir. Alguém te elogiando. Já recebeu aqui. Deus não vai te dar. Você já recebeu aqui. Você queria ouvir ou assistir. Quem está entendendo? Isso é a hipocrisia do inferno. Não passa disso. Amém? Amém. Tudo que você fizer com a mão esquerda, olhe para que a direita não veja. Não é assim que diz a palavra de Deus? Que Deus nos possa nos abençoar. Nós temos muito que aprender com o nosso Deus maravilhoso, que fez tudo caladinho, escondido. Quantas e quantas vezes quando veio Jesus, curava os enfermos e falava para as pessoas, vai lá, não diga nada para ninguém, não. Amém? Mas eles abocudos, foram abençoados, saíram falando para todo mundo. Quem está entendendo? Por quê? Porque eles receberam alguma coisa que nunca eles tiveram, nem do homem, nem de Deus, nem de ninguém. Então não tinha jeito. Eles não exaltaram o Senhor Jesus e não glorificar o Senhor Jesus, porque o nosso Deus veio para ser glorificado, principalmente entre os seus. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor. João 7,39. Evangelho de João 7,39. Evangelho de João 7,39. Ficou bom o som aqui, Tiaguinho? Com a bênção, graças a Deus. Amém. Os irmãos acharam? Amém. Esta é a palavra de Deus. Amém. Essa Bíblia, irmãos, que nós estamos lendo, é a mesma Bíblia depois de Cristo. As mesmas palavras. Quem está entendendo? Eu não sei o porquê desviaram dela, porque é a mesma palavra. Quem está entendendo? Quer dizer, saber a gente sabe, porque o próprio Jesus já tinha explicado. Antes de existir a igreja, Jesus já tinha explicado. Quem está entendendo? O semeador saiu a semear. Aí a gente vai para a Bíblia, saiu a semear a sua palavra, que foi Jesus Cristo. Se todo mundo, aquela semente que tivesse nascido, se o inimigo não tivesse vindo e jogado, semeado o joio, nós estávamos todos aqui no mesmo evangelho. O mesmo evangelho. Quem está entendendo? Mas veio o inimigo e semeou o joio. Aí quando nasceu o trigo, o joio nasceu junto. Quem está entendendo? Por isso pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer será condenado. Os irmãos estão entendendo? Essa passagem é tão forte o quanto você aceitar Jesus. Se você aceitar Jesus e não for batizado no nome dele, você não está completo. Quem está entendendo? Amém? Uma passagem só tem ela lá em Marcos. Quem crer e for batizado será salvo. Porque o batismo é o nascimento. O batismo é onde você vai sair do mundo, ser nova criatura, vir para o Senhor, nascer de novo.
você vai ter um dono na sua vida. Amém? Não é mais você, é Cristo que vai viver em você. E o seu Deus vai ter um nome, e o nome é Jesus. E é um batismo. Então vamos prestar bastante atenção. No Velho Testamento, para você fazer parte da família dos judeus, você tinha que ser circuncidado no prepúcio. Quem está entendendo? Não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Naquele local aonde é semeado a semente do homem. Vocês irmãos estão entendendo mais ou menos por cima assim? Amém? Era feito um corte ali. E depois, todos que nascessem, teria que ter aquela circuncisão. Quem está entendendo? Então, tendo aquela circuncisão, eram filhos de Abraão, eram judeus. Até os nascidos em casa, todos que faziam parte daquela família tinham que ser circuncidados. Por quê? Naquela família haveria de ver Jesus Cristo, que ao 8º dia ele foi circuncidado também. Agora deixa eu explicar para os irmãos que quase ninguém sabe ou entende. As pessoas eram levadas ao sacerdote, a criança com 8 dias levava o sacerdote. Ao levar o sacerdote, ali ia ser registrado o nome da criança. Quem está entendendo? Só ia ter valor ali, ia ser circuncidado por João. Antes, quando nasceu, era João. Jesus, quando nasceu, era Jesus. Aí depois, indo para o sacerdote, lá, junto com a circuncisão, era o pacto, era a aliança, era o concerto. Aí era judeu. Quem está entendendo? Então, recebi o nome. E hoje, o batismo em nome do Senhor Jesus, você recebe também o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque são coisas de espírito. Porque aí você vai nascer da água e do Espírito. Não é da carne e do Espírito, é da água e do Espírito. Família de Deus, família das coisas do céu, espirituais. Os irmãos estão entendendo? Então tá bom, vamos continuar meditando na palavra do Senhor. E que Deus possa nos abençoar. Aqui Deus tem nos abençoado. E as pessoas vão ouvir lá fora essas coisas para perceber que a palavra de Deus é a verdade. Os irmãos entenderam? Então vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. 7h39 já lemos? Não. Então vamos para o 39 mesmo, que diz assim. 7h39. Diz assim, Jesus fala alguma coisa, eles ficaram em dúvida. Aí diz assim, que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis? Onde eu estou, vós não podeis ir, porque ele ia subir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e... Por isso aqueles 40 discípulos lá foram embora. Mas como a gente pode beber homem? Ninguém entendeu nada. Ele diz assim, quem crê em mim? Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no céu. Amém? Rios de água viva. Água, essas coisas espirituais. Quem crê em mim? Isso eu estava falando a respeito do Espírito Santo, que ele haveria de enviar. Agora presta atenção. Vixe, eu tenho que me segurar aqui, não vamos falar uma verdade. Infelizmente. Amém? Mas depois deixar a leitura, que a própria leitura fala, que diz assim, e isto disse ele do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? O próprio Deus como homem, Jesus Cristo como homem, não tinha sido glorificado. Até ele precisou ser glorificado. Quem está entendendo? E aquela glória que ele haveria de ter, ele teve que pagar um preço muito alto. Quem entendeu? Amém? Então a Bíblia fala aqui a respeito, ele não tinha sido glorificado, traduzindo para mim para você, ele não podia enviar o Espírito Santo. Ele tinha que morrer, ressuscitar depois de 50 dias, subir ao céu. Amém? E os discípulos ficaram em Jerusalém, e foram
cheio do Espírito Santo. Santo. O que é o Espírito Santo, meu caro? É o Espírito de Jesus, que está na igreja, fazendo as mesmas obras, obedecendo o mesmo Deus. O Espírito Santo glorificando a Jesus Cristo como Senhor e Deus. Você pode estar entendendo? Esse é o Espírito de Cristo. E a Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal. Não é dele. É sério? Muito. É sério, bem sério. Igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Quando você vem para a palavra de Deus, se converte, nasce de novo, da carne e do Espírito, da água e do Espírito. Tudo que de água pertence a Deus. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Jesus é bom. 8,54 de João, Evangelho 8,54, quando chamar já a palavra falar, mas eu não consigo. 8,54 diz assim: Jesus respondeu, vamos prestar atenção, falando com os judeus. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Amém? E vós não conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua. Palavra. E a mesma que nós estamos lendo aqui. Mesma coisa. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ouviu e se Alegrou-se. disseram para os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, Eu sou. sempre foi. Amém? Jesus é o primeiro e é o último. Amém? Ele é o princípio e o fim. O mundo quer entender, entenda, não quer entender, não entenda. Estamos falando de coisas de Deus, de coisas do Espírito. Amém? Ele é o primeiro e o último. E ele nunca esteve lá no céu como carne, em carne. Quem entendeu? Quando ele fala que é o primeiro e o último, está nos planos de Deus. Amém? Que Deus ia fazer esse mundo, enviar o seu filho, para morrer por mim e por você, e nos tirar da mão de Satanás, que desde então, desde que o homem se perdeu, todos se perderam, todos foram destituídos da glória. Deus. Então, quando veio Jesus, veio para desfazer toda obra do diabo. Desfazer aonde? No mundo? No mundo continua. Desfazer na minha vida e na sua. Por isso, agora daqui para frente, nós temos que vigiar. Quem está entendendo? O inimigo não tem mais poder sobre a minha vida, nem a minha carne. Mas ele anda ao redor. Amém? E se você dá lugar, você vai procurar uma brecha. Mas o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Quem entendeu? Amém. Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor. Em 12,16. João 12,16. Os irmãos acharam? Amém. 12,14. Que diz assim: achou Jesus um jumentinho e aceitou sobre ele, como está escrito. Está vendo? Por isso que tinha acontecido aquilo. Porque estava escrito: não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma Jumenta. quer os judeus queria, quer não queria, quer o mundo queira, quer não queira, ele veio e acabou. Quer entender? Amém. Mas assim, e os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, que subiu aos céus, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. E a multidão, pois, que estavam com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitou. Dos mortos. Amém? Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Então, a Bíblia diz que todos morreram, destituídos
do Senhor. Agora Jesus vem, quer dar vida para mim e vida para você. Só que é uma vida espiritual. Quem está entendendo? Você não está mais na mão do diabo. A morte não te alcança mais. É uma morte espiritual. Você morreu e ninguém fez nada por você, você foi para o inferno. Jesus veio, toma o meu lugar e o seu, fala, agora você não vai mais para o inferno. Só que há uma coisa espírito. Amém? Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar meditando. 13:31. 13:31 de Mateus ou de João. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado. Tem dois aqui? O próprio Jesus, o homem, presente, falando de Deus. Tem dois, tá bom? Tem? Então, lá atrás a Bíblia era a mesma. Não sei por que fizeram confusão. Por que fizeram confusão? Porque Deus permitiu. Porque Deus disse que plantou o trigo, mas nasceu o joio junto. Foi permitido ou não foi? Quem está entendendo? Isso que nós estamos lendo aqui, eles leram também lá. O porquê essa confusão? E Deus sabe o que faz. Sim. Entendeu? Aí você no versículo 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará em si, Mesmo. porque não tem dois corpos, não tem dois espíritos. É Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Mesmo. É bom, irmãos, falar essas coisas, porque lá fora não se ouve isso não. E eles vão ficar sabendo, porque a Bíblia diz, e esse evangelho que Jesus mandou pregar. E logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco de tempo estou convosco, vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou digo também. Agora. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus Discípulos. se amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, não pode ir agora, seguir-me-ás depois, Que irás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Pois te darei a minha. Filha. Falou besteira, porque não conhecia nada das coisas de Deus. Quem está entendendo? Aí o versículo 38. Respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto me tiveres negado 3. E não tiveres negado 3 vezes. Amém? E tudo aquilo acontece. E tudo aqui a palavra de Deus está acontecendo. Sim. Vamos continuar meditando a palavra do Senhor. 15:8. 15:8 diz assim. O 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai que dei fruto, e assim sereis meus Discípulos. Amém? O fruto da igreja é expulsar demônio? É curar os enfermos? É dar vista aos cegos? Nada disso. Quem está entendendo? É bom que eles fiquem sabendo disso, porque eles trabalham com essas coisas. Expulsar demônio, nem expulsar demônio expulsa. Fica quieto. Irmãos, está entendendo? Só Jesus tem misericórdia. Sabe como você saber que você tem o Espírito Santo? É você crer na palavra de Deus. A pessoa dessa pode expulsar demônio, fazer cair fogo do céu. Se ele não crê na palavra do Senhor, se ele não tem Jesus Cristo como seu verdadeiro Deus e a vida eterna, está mentindo. Porque essas bênçãos foram deixadas para a igreja. Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Não é para você sair fazendo, não. Dizendo que você é cheio do Espírito Santo. Aí você vai para a Bíblia fala que é falso Cristo. Os irmãos entenderam?
Senão eu ia lá no hospital, agora arrancar todo mundo de lá. Eu determino. Não é assim que eles falam? Quem somos nós para determinar alguma coisa? Se não for pela vontade de Deus. Deus cura, Deus liberta, Deus cura, ressuscita, Deus acaba com o câncer. Amém? Mas os sinais seguirão a igreja. Não é a igreja que segue o sinal. Seja endemoniado. Amém? Torcendo a palavra de Deus. Pegando ao contrário, de trás para frente. Mas vai procurar Jesus na vida deles, eles não têm. Tem a palavra. Quem está entendendo? Vai perguntar para ele se ele conhece Jesus Cristo como seu verdadeiro Deus da vida eterna. Se conhece 3. Ele não está entendendo? Eu não sei porquê. Mas Jesus disse, mas deixa assim. Quem entendeu, diga amém? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor. Eu parei aonde? 9. João 19. 15, o 8 já lemos, né? Nisto é glorificado meu Pai que deis fruto e assim sereis meus Discípulos. Amém? E esse fruto é para ir por todo, qual é o fruto? Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda. Aqui é Está vendo? Isto é o que Deus mandou fazer. Porque eu, de vez em quando, fico doente. Os irmãos, de vez em quando, tem que ir para o hospital, tem que operar, tem que ser cortado. Mas por que Deus não cura? Quem está entendendo? Amém? Isso é porque a minha carne é a sua carne, essa matéria, que estando aqui nessa terra, nós temos que passar por isso. Quem entendeu, diga amém? Amém? Então tá bom. Isso é maravilhoso. 16:3. Evangelho de 16:3. Em João 16:3, os irmãos acharam? Diz assim, o 7. Para nós entender melhor. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, está vendo? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for enviá-lo, amém? E quando, vamos explicar aqui, vou parar por aqui então. E quando for enviá-lo, Jesus, como homem, ele tinha Deus, o Espírito Santo como seu Pai. Quem está entendendo? A igreja, os homens, ninguém tinha nada, só ele que tinha Deus e Deus tinha o Filho. Aí Deus vai, Jesus Cristo vai, morre comigo por você, vai para o sacrifício, amém? Aí o meu pecado, o seu pecado é perdoado em Cristo, porque nós não podíamos nem falar de Deus com Deus. Deus não conversava com nós, não conversava com homem nenhum. Quem está entendendo? Aí ele vai e sobe. Ele sobe e diz que o Espírito Santo ele iria enviar. Agora o meu Deus, o nosso Deus, é Ele. E nós que estamos aqui na terra, com o Espírito dele. Assim como ele vivia aqui na terra também, com o Espírito do Pai. Os irmãos entenderam? Porque não existe 2 Espíritos, nem 3 Espíritos. Amém? Porque a Bíblia diz que para a igreja do Senhor, há um só corpo, um só Espírito, uma só fé. Tem 2 fé? Um só batismo. Aí nós estamos com o batismo no nome de Jesus e tem outro batismo lá. Só que outro batismo que você vai para a Bíblia não existe. Porque a Bíblia é a verdade, só tem um batismo. Está na Bíblia, está narrado, escrito por Deus. E os outros? Não sei. Quem está entendendo? Amém? Isto é a igreja fechada. Porque Deus cuida dela. Porque Deus disse que as portas do inferno não entram para cá. Por causa da verdade. Quem entendeu? Isto que o povo precisa ouvir, irmãos. É acordar, despertar. E ver onde estão crendo em quem? Porque na Bíblia. Os irmãos entenderam, irmão? Crer na Bíblia. Podemos crer em Pedro, já morreu. Paulo já morreu. Todos já morreram.
Não posso mais atrás deles. O apóstolo Paulo disse, se eu voltar, vier e trouxer outro evangelho, que não seja esse, o que ele quis dizer com isso, meu caro? Ele quis dizer que tudo que é de Deus está nessa Bíblia, poucas folhas. Não acrescenta, nem diminui, nem faz outra Bíblia. Quer entender? Com outras escritas. Já está entendendo? Amém. Então vocês vão ver que a palavra de Deus está escrita aqui para mim, para você, o suficientemente para nós sermos salvos. Não canto, mas tem o Torá lá que eles falam que não bate com essa e tal, então não bate com essa, eles se entenderam. Nós estamos com essa aqui, somos salvos. Está entendendo? Amém? Lá o Velho Testamento. E tudo que é velho se tornou velho. Jesus disse, agarra comigo que eu sou novo. E vim trazer boas novas de salvação. Glória a Jesus. O velho não. O velho era lei. Você matava, você morria. Aqui, no novo, não. Eu te dou de graça a minha salvação. Você não morre mais estando comigo. Quem entendeu? Glória a Deus. Amém. São coisas do Senhor, que desceu da sua glória, se fez jovem, para morrer por nós, e deixar a sua palavra. E hoje nós entendemos as coisas de Deus, por causa do Espírito de Deus, de Jesus Cristo que está em nós. Jesus disse que ninguém conhece as coisas de Deus, senão pelo Espírito Deus. de Deus. É assim? É assim, irmãos. Amém? Então vamos continuar meditando, já nós vamos embora. Nós lemos 16, 7, né? Vamos continuar, né? Diz assim. 7. Todavia eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá também a vós, mas se eu for enviado, então é Jesus Cristo quem envia. Os irmãos falam, Jesus Cristo quem enviou. Jesus Cristo que enviou. Tem outro Deus que enviou, não? Não, foi Jesus Cristo. O cara está desfazendo o Espírito Santo. Não, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Não adianta inventar. Deus está em Cristo. Estava aqui na terra e agora está lá no céu também. É o mesmo. Quem entendeu? Amém. Mas assim, e quando ele vier, está vendo? Está falando do Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá. Será que convenceu? Convence só aqueles que são de Deus. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis. E quer dizer isso, meu caro? Da justiça, porque eu vou. Porque mataram ele, ele ressuscitou. Ele o que tinha como filho fazer, ele fez. Fez justiça. E agora está Cristo na terra e no céu. Você pode entender? Amém. Mas assim, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está, Julgar. este príncipe foi ele. Entendeu? Julgaram ele, negaram justiça para ele. Ele não importou com isso, por causa da igreja. Quem entendeu? Amém. Versículo 12. 12. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. A mulher diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda A verdade. porque não falará de si, Nesse. mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há, Dever. e a palavra de Deus. Ele me glorifica. Cará. Então quem tem o Espírito Santo de Deus não fala mal de Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem ele como seu Deus, seu pai, seu irmão, seu sacerdote. Está entendendo? Amém? O Espírito Santo glorifica só a Jesus. Porque há de receber do que é. Lendo aonde? É o 15. Ao 15. Tudo quanto o Pai tem, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos digo que há de receber do que é meu, eu vou lá anunciar. Um pouco me vereis, e outra vez um pouco me ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Mas eles não entenderam nada. Mas nós estamos entendendo agora. Quem entendeu? De
depois do Pentecostes, eles entenderam o que estava escrito, o que Jesus falou. Porque eles não tinham a mente aberta, não tinham o Espírito Santo ainda. Os irmãos estão entendendo? Amém? Eles andaram com Jesus. Muitas vezes Jesus ficava bravo com eles, porque eles não faziam as coisas direito, eles também não entendiam nada. Amém? Jesus não via a hora de ser glorificado, ir embora daqui. Mas depois do Espírito Santo, eles se renderam a Jesus. Lembraram que o Senhor falava, lembraram que o Senhor Jesus fez e se renderam. Vou fazer igual, vou fazer igual, vou fazer igual. Por causa do Espírito. Quem entendeu? Amém? Então vamos continuar meditando. Jesus é maravilhoso. 21:19. João 21:19. Vocês vão deixar o 18 para você entender mais e para nós explicar isto para a igreja que é de uma grandiosidade imensa. Diz assim: na verdade, o 18. Na verdade, te digo que quando eu era mais moço, está falando com Pedro, está vendo? Decidias a ti mesmo e andavas por onde querias, está vendo? Ele fazia o que queria. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro cingirá e te levará para um lugar onde tu não Queiras. Amém? Foi quando o apóstolo Pedro estava velho e depois que mataram o apóstolo Paulo, foi decapitado e Pedro saiu atrás dele. Quem está entendendo? Mas a Bíblia fala que ele não queria ir. Por que ele foi? Por que você está aqui hoje? Por que estamos aqui? Deus tem um propósito nas nossas vidas. E a palavra de Deus não falha. Quem está entendendo? É assim. Os eleitos do Senhor foi Ele quem fez. A Bíblia fala que foi Ele quem fez. Tudo aquilo que Deus fez, nenhum deles vai faltar. Quem está entendendo? Nenhum deles vai faltar. Então você está vendo que Pedro, que não queria ir, e de repente ele vai para lá. Porque Pedro foi muito. Pedro negou muitas vezes o Senhor Jesus. Amém? Mas ele indo para lá agora, depois de velho, ele exaltou a Deus. Quem está entendendo? Ele exaltou o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, dizendo que não era digno de morrer como seu mestre. Falou: eu quero morrer de cabeça para baixo. Já pensou? Que coisa linda. Quem está entendendo? Deus é bom. Amor, para você ter essa coragem, quer que eu diga uma coisa? Não. A palavra de Deus vai se cumprir na vida dele. Quantos e quantos morrem fora? Quantos e quantos vêm para a igreja depois de velho? Ou então quando vem, já vem já no fim, quase morrendo, já está com câncer ou coisas assim. Mas não importa para Deus aquele câncer. Aquele câncer para Deus é uma bênção para trazer ele para a igreja de volta. Quem está entendendo? Amém. Que a morte para Deus não é nada. Você vai ver que o trabalhar é do Senhor. Deus, você vale mais do que o mundo Inteiro. Então Deus não está olhando para a doença, os problemas que você tem, não. Deus quer o teu espírito. Amém. Amém? Esse espírito que vem de Deus, e para Deus Ele quer voltar. E por causa da nossa carne, fica difícil você servir o Senhor Jesus aqui. Por causa do mundo, por causa de você. Por isso que a Bíblia vem e fala para mim e para você, João: não ameis o mundo, nada aqui no mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está. Por que você tem que fazer uma escolha? Ou você se pega com Deus, ou se pega com o mundo é do maligno. E se pegar com Deus, se pega com Deus, esquece o mundo. Quem está entendendo? Amém. E você vai ser muito mais feliz com Jesus do que no mundo. Porque o mundo não é para nós. O mundo não é para os eleitos. Quem está entendendo? Vamos lá, versículo 19.
19. E disse, vamos deixar de falar que diz assim, e disse isto, significando o que morte havia ele do quê? Glorificar a Deus. Já pensou? Aquela morte dele é glorificar o Senhor Jesus. Uma vez, eu estava, não sei onde foi, Deus disse que eu ia glorificar o Senhor Jesus. Aí eu, até hoje, eu tenho isso na minha cabeça. Amém? Eu já passei pela morte umas 4 vezes. Aqui no fundo, aqui, fui enterrado aqui no fundo da igreja. Estou aqui. Glória a Deus. Entendeu? Amém. Glorifiquei a Deus ou não glorifiquei? Amém. O próprio endemoniado falou, seu Carlos, você tem Deus mesmo, hein? Quem está entendendo? O diabo queria me enterrar aqui no fundo da igreja. Os irmãos estão entendendo? Estou glorificando a Deus ou não estou glorificando? Não importa o que eu passei, não sei se vou passar algumas mais, mas se Jesus chamou para você glorificar Ele, não importa o que vai acontecer. Ele cuida de você. Amém. Ele cuida de nós. Amém. Por isso, não olhe para o mundo, não olhe para o segundo, nem para o que está do seu lado. Olhe para cima, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor. que fez os céus. Tem outra? Amém? É sim. Então agora nós vamos ler as 2 versículos e vamos para casa. Eu já vou pular, vou bem longe. Hebreus 5,5 para nós fechar aqui, para não tomar muito tempo dos irmãos. Aos Hebreus 5,5. Para fechar, glorificando o nosso Deus. Os irmãos acharam? Aos Hebreus, lá no finzinho, lá no Apocalipse. Amém? A minha página 303, 302. Os irmãos acharam, por favor, acompanhem aqui, diz assim: 5. Porque todo sumo sacerdote, está falando sobre sacerdote, tá bom? Falando um pouco judeu lá. Porque todo sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Estou falando do sacerdote lá do Velho Testamento. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo, também por si mesmo, fazer oferta pelos Pecados. Então ele fazia pelo povo, eu fazia por ele também, que ele não era diferente dos outros. Depois estão entendendo? Amém. Aí diz assim, versículo 4: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Amém? Então Arão é um sacerdote chamado por Deus. Vamos prestar atenção. E a Bíblia está falando que ninguém toma essa honra, tá bom? Aí diz assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Ele não era nem da família dos levitas. Mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje Te gerei. então, além de filho, agora ele é sacerdote. E um sacerdote eterno. Como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso hoje não existe mais sacerdote, mas Jesus existe como sacerdote. Quem está entendendo? Ele é o dono do reino, ele é o dono do templo, ele é o próprio templo, ele é tudo em todos. 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que Temia. Aí diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Desce. Ele que nos livrou de todo mal.
Aí diz assim, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é nosso sacerdote. Os outros sacerdotes, ninguém foi para o céu, não. Agora ele está lá no céu. Ele é nosso sacerdote. Amém. Quem está entendendo? Amém. E é lá no Velho Testamento, quem não viu o sacerdote era morto. E Moisés disse que Deus levantaria um sacerdote igualzinho a ele, da povo judeu. E quem não ouvisse esse sacerdote, ele não era sacerdote, não, era profeta. Que Deus levantaria um profeta igualzinho a ele, Moisés falando. E quem não ouvisse esse profeta fosse digno de morte. Quem está entendendo? Moisés falou alguma coisa diferente? Moisés falou por Deus. Amém? Você tem Jesus, tem a vida. Não tem Jesus, não tem a vida. Quem entendeu, diga amém? Então a Bíblia toda te chama para Deus, te chama para a palavra, te chama para a obediência, te chama para você ser abençoado por Deus e morar com Ele lá na glória. Quem entendeu? Agora o homem não, ele desvia. Por que o homem? Porque alguma coisa dentro do homem está trabalhando no homem. Amém? Assim como Jesus tem os seus, a igreja tem o Espírito de Deus, lá para fora, o diabo continua também trabalhando. Quem entendeu? Diga amém? Eu vou parar por aqui e que Deus possa nos abençoar. Deus que abençoe a igreja, que fez parte dessa mensagem, fez parte do culto, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar as pessoas que vão ouvir lá fora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Hoje já fez uma... Saí de casa, estava frio, hoje estava frio, bastante frio, né? Aquele gelado, né? Hoje cedo parece que deu uma melhorada. Daqui a pouco veio frio de novo. O tempo está louco, não está? Tudo isso é bíblico. O negócio é comprar roupa, pôr roupa e deixar as coisas acontecer. Quem entendeu, diga amém? Amém. Amém? Porque com frio, com calor, Deus cuida de nós. Glória a Deus. Amém. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Vamos voltar para a nossa casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, de todo o meu coração. Obrigado pelo culto. Obrigado pelo meu filho Cleito que está aqui. Que o Senhor possa abençoar ele, Senhor. Sempre, cada vez mais. Nunca deixar voltar o temor no nosso coração. A única coisa que nós temos que ter é o temor do Senhor. Fique conosco, Senhor. Porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Nos espera, Deus, em paz. Olhe bem a minha família dos pequeninos que aqui estão. Todas as famílias da terra que vão ouvir a tua palavra. Nos espera, Deus, em paz. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto. No nome santo do Senhor Jesus Cristo.